Professor René Simões é o nosso convidado desta semana no Bastidores da Bola. Eu queria falar com o senhor também sobre CBF no geral, dando esse contexto do que vem acontecendo nessas últimas semanas. A gente teve recentemente a reeleição do Edinaldo Rodrigues por aclamação, 100% dos votos, unanimidade. Poucos dias depois, a publicação de uma matéria bastante importante da revista Piauí, falando sobre esses bastidores da CBF, sobre alguma das manobras e polêmicas que marcam essa gestão do Edinaldo Rodrigues na Confederação também. E eu queria saber de você, como alguém que passou pela CBF em categorias inferiores da seleção brasileira, que passou pela seleção feminina também, como o senhor vê essa situação hoje do futebol brasileiro, da Confederação Brasileira de Futebol. Também, claro, como isso reflete na seleção brasileira. A gente vê talvez o pior momento do futebol na seleção brasileira, do futebol masculino na seleção brasileira, sofrendo nas eliminatórias sul-americanas, pensando na Copa de 2026, sem treinador até esse momento, depois da demissão do Dorival, a saída do Ramon Menezes, que ficou algum tempo interino na seleção principal, o Fernando Diniz, que passou também pouquíssimos jogos como interino, e agora o Dorival, que um ano depois do início do seu trabalho acabou sendo mandado embora. Então, como você vê essa situação da CBF hoje sob o comando do Edinaldo Rodrigues e, claro, como isso reflete também na seleção brasileira, você como alguém que passou por dentro ali da CBF, René? Eu acho que você tem que ter pessoas que tenham vivido. Eu, por exemplo, tenho me batido muito na presença do Evandro Mota na seleção. Evandro Mota é o mental coach e é um cara absolutamente fenomenal. E ele viveu essa experiência de estar 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Foi em 94. Foi ele que fez todo o trabalho mental com os jogadores e ele aproveitou. Eu estava até assistindo um pouco os comentários sobre o Ayrton Senna, né? Vai fazer 31 anos, se não me engano, que ele faleceu agora, e pegar alguém que tenha tido essa vivência. Foi o Evandro Mota. Então, quando o pessoal perguntou para mim, René, você é a favor do Jorge Jesus vir para a seleção brasileira? Eu disse, olha, antes eu não era, porque nunca um treinador estrangeiro ganhou o título de campeão mundial. Sempre foram treinadores locais. Se é da Alemanha é alemão, se é da Itália é italiano, se é da Argentina é argentino, se é da Inglaterra é inglês, se é francês e Brasil era brasileiro. Nunca aconteceu. Então, nós vamos, colocando um treinador estrangeiro, ter que quebrar um tabu, uma estatística muito difícil de ser quebrada. Mas, para ter o Evandro Mota, eu até aceito, porque o Jorge Jesus é um treinador excepcional. Agora, tem que ter alguém do lado dele que diga para ele, olha, a seleção é assim. O que acontece, tanto no caso do Fernando Diniz, que é excelente, que o Dorival é excelente, eles não tiveram tempo de maturar. Como o Mano, no melhor momento do Mano, que foi depois das Olimpíadas, demitiram o Mano. O Mano já estava começando a entender o que é trabalhar numa seleção. Trabalhar numa seleção é muito diferente de trabalhar num clube. Porque você acaba um jogo, você vai dormir já pensando o que você vai fazer amanhã, quando você acordar. Na seleção, você vai fazer daqui a 2 meses. Então, como é que você vive esses 2 meses, esse período? Então, é preciso que você saiba como funciona. Quando você joga e você vai dar uma entrevista, você tem pessoal de São Paulo com uma cabeça, pessoal do Rio com outro, do Bahia do outro, Ceará. Então, você tem várias diversidades ali que você tem que saber como lidar na hora de responder, na hora de integrar, na hora de explicar convocação. Então, o que acontece? O presidente, está faltando ao presidente alguém do lado dele que diz assim, eu conheço de seleção, eu conheço de CBF, eu conheço como as coisas funcionam. Por quê? Todo mundo é estreante. Se todo mundo é estreante, qualquer coisa pode acontecer, até dar certo. Até dar certo pode acontecer. Mas é tudo aquela de você tentar. O Evandro Mota tem um ditado que eu gosto muito. Ele fala que nós temos os astronautas e os astrônomos. Os astrônomos estudaram, aí vão lá tentar para ver se dá certo. Os astronautas já receberam instruções, já foram lá e falam daquilo que pode dar certo ou não dar certo.
Eles têm a garantia, eles não estão no ensaio e erro, eles têm a garantia de que assim pode dar certo. No futebol, sempre pode dar errado, mas pelo menos eles já sabem o que fizeram. Então, o que eu acho que falta à CBF é de ter pessoas que tenham realmente experiência de seleção, de CBF, de lidar com o Brasil inteiro, como fazer essas observações. Não é fácil. Como lidar com esses comentários de que o treinador não é ele que convoca. Eu tenho uma história. Em 87, eu fui dirigir a seleção de Toulon. Recebi um telefonema do Carlos Alberto Silva, que era o técnico da seleção de cima. Eu disse: pois não, professor, o que o senhor quer? René, eu precisava de um favor, professor, estou aqui para trabalhar para o senhor. Eu queria que você convocasse esse 3 jogadores. Eu digo: já está na lista, professor. Agora, só uma pergunta: o senhor quer que eu observe o desempenho deles ou é para o senhor dar jogo para eles? Não, eu quero que você observe o desempenho deles. Eu digo: então eu já sei que eu tenho o Tafarel no meu grupo, que é melhor do que esse que o senhor me deu. Eu tenho o André Cruz no meu grupo, que é melhor do que esse que o senhor me deu. E tenho esse aqui, que o senhor me deu, eu não sei, vou levá-lo. Conclusão: o Tafarel e o André Cruz foram convocados por ele. 3 meses depois, eu tive escutar um dirigente dizendo para alguém que o Tafarel e o André Cruz tinham sido convocados por indicação dele e pressão dele. Eu disse: mas isso não é verdade. Não importa, já falei. Professor René Simões, já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista aqui no Bastidores da Bola. Última pergunta é do nosso Guilherme Nápoles. René, é muito difícil a gente lembrar de você nos últimos 15 anos e não falar do episódio envolvendo o Neymar, quando você disse que naquele momento estaríamos criando um monstro. E você já disse em algumas ocasiões, é claro, que você disse aquilo para educar o Neymar. E também já disse em outros momentos que em qualidade técnica ele se compara até mesmo a Messi e Cristiano Ronaldo. O que o senhor acha que faltou para o Neymar de fato atingir esse nível no futebol mundial, o nível de bola de ouro, o nível de ser campeão do mundo com a seleção brasileira? Faltou o segundo D. Eu tenho certeza que ele tem o desejo, mas ele não decidiu o que ele ia fazer. Então, se ele tivesse decidido que ele ia ser campeão do mundo, que ele ia ser o primeiro do mundo, ele não tem dúvida que ele poderia, porque o repertório dele é maior que todos. Eu não vejo um jogador no mundo todo que tem o repertório dele amadurecido. Então, ele poderia ter sido já campeão do mundo número 1. Faltou o D da decisão. Ele não decidiu, a vida está boa para ele e ele tem que fazer o que ele quer. Ele está feliz da vida dele, está tudo bem. Eu, particularmente, lamento, porque eu vejo qualidades. Eu vejo o repertório dele é igual ao do Ronaldinho Gaúcho. O Dorival Júnior, nessa última data FIFA, ele disse que montou o time para o Neymar, que acabou sendo cortado por conta de lesão que ele sofreu com a camisa do Santos. A seleção brasileira tem que depender do Neymar ainda para a Copa do Mundo de 2026? Não sei se tem que depender, mas é um jogador excepcional, como o Messi. A seleção argentina é montada para o Messi. O Barcelona, em determinado tempo, foi montado para o Messi. O Messi jogava lá na frente, aí quando o time começava, ele vinha aqui atrás e saía jogando. Quando o time estava pressionando, ele estava lá na frente, tranquilo. O time foi montado para ele jogar e ser campeão do mundo, e acabou sendo. Eu não vejo problema nisso. Agora, eu preciso que ele esteja muito bem de cabeça, de compromissos e fisicamente. Se tiver, não vejo problema nisso, não. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão hoje do futebol brasileiro. Como é que ele está inserido e quais os pontos a serem evoluídos? Não só, Giovanni, o futebol brasileiro, mas o futebol mundial. Quando você assiste os jogos, eu vi um jogo que foi incrível. Arsenal e City. O Arsenal conseguiu fazer 2-0 e aí colocou um ônibus, botou uma carreta na frente e não deixava o City passar por ali. Então, era muito difícil antigamente você ver um técnico assumindo que vou fazer isso e com jogadores extremamente competentes. Então, melhorou a preparação física, o desempenho, a intensidade do jogo, as marcações. É comum você ver um grande time, às vezes, jogando com 5 jogadores atrás, 4 na frente, um só lá. Então, mudou. O que é preciso? Você trabalha muito o cognitivo, a velocidade de raciocínio, as tomadas de decisões, né?
aqui no Brasil, eu acho que se a gente não voltar a pensar no camisa 10, nós vamos continuar com esse problema seríssimo que nós temos de construção. Você pega os 10, olha o Vasco pegou o Garré agora, você vê o Garro, que coisa maravilhosa é o Garro no Corinthians, o Corinthians até cai quando ele não joga, o Flamengo com o De Arrascaeta, que agora o Felipe foi dando tempo, o De Arrascaeta vem desenvolvendo com essa qualidade. Então, camisa 10 nossa, você o Patrick, né? Alan Patrick. É esse tipo de jogador que nós temos que voltar a fazer para que a gente possa, num drible, numa criação de espaço, porque quando você põe a carreta e o ônibus na tua frente, quem é que vai descobrir esse espaço para você atacar? Só quem tiver um cérebro como o Alan Patrick, como o De Arrascaeta, esses vão descobrir o espaço. Os outros não, vão ficar tocando para o lado, e não vai acontecer. Então eu acho que o futebol brasileiro passa por repensar o nosso meio-campo, que é o centro nervoso do jogo, é o meio-campo. E o centro do jogo é onde está a bola. E aí eu vou querer ter muita gente onde está a bola, com o cara que consiga fazer essa imaginação funcionar e descobrir esses espaços que estão terminando por trás da zaga.